No circuito representado pela figura abaixo, estando o capacitor completamente carregado, leva-se a chave K da posição A para a posição B. A quantidade de energia em milijoules dissipada pelo resistor de 1 ohm após essa posição é igual a quanto? Questão bem interessante, veio. Foge um pouco das questões padrões, ó. Vamos fazer primeiro quando o circuito estiver em A, tá? Ou seja, carregando o capacitor. Então a gente tem, quando a chave estiver em A, no caso, vai ficar assim. Então, 2 ohms, 100 volts, 3 ohms, 13 microfarad e só. Tranquilo? O que é que acontece? Se a gente só vai trocar de chave quando estiver carregado, então vamos considerar que passou um tempo suficiente com esse capacitor assim, tá? Quando a chave estiver aqui em A, a gente vai ignorar todo o resto, né? A gente só vai considerar esse trecho. Então, se deu tempo de o suficiente para o capacitor carregar, então a gente ignora esses resistores. Então, ó, após um tempo suficiente, a diferença de potencial sobre o capacitor vai ser de 100 volts, tá? Vai ser de 100 volts. Então a carga armazenada dele vai ser igual da fonte. Então a carga armazenada nele, que eu vou chamar de Q maiúsculo, é C vezes a diferença de potencial. Capacitância vezes a diferença de potencial. Então a carga armazenada nele é 13 vezes 100. Vai ficar 13 vezes 100 microcoulombs, tá? Então, a carga armazenada é 1.300 microcoulombs. Certo? Vamos guardar essa informação. Certo, com essa carga, vamos trocar a chave e vamos botar a chave em B. Vamos ter o resistor aqui de 1 ohm, de 5 e de 10. Tranquilo? E aqui o capacitor, que tá, esse capacitor, né, que tem a carga Q, certo? Vamos primeiro manter ele assim. Enquanto estiver assim, a carga fica no capacitor. Mas uma vez que eu fechar, vê bem, uma vez que eu fechar, vai ter, né, a diferença de potencial entre os extremos do capacitor, entre os terminais do capacitor. As cargas vão entrar em movimento porque existe uma DDP. As cargas, né, vão considerar cargas positivas, elas vão do maior para o menor potencial. Então vai haver um fluxo de cargas até se estabilizar, tá? Porque as cargas que tiver aqui, elas vão procurar o menor potencial, tá? Isso é a tendência natural. Então, elas vão percorrer o circuito e vão, né, para o menor potencial até haver o equilíbrio. Então, vai haver uma diferença de potencial, vai haver um fluxo de cargas até chegar ao equilíbrio e esse fluxo de cargas cessar, tá? Bom, dito isso, já que vai passar cargas elétricas aqui, então vai ter uma corrente elétrica passando por esses resistores. Vai ser constante? Não. Essa corrente elétrica só é constante quando tem uma fonte, porque a fonte, a missão da fonte é manter a diferença de potencial. Nesse caso, como a diferença de potencial aqui vai diminuindo, a corrente elétrica vai diminuindo, tá? Mas vai passar carga elétrica. Então, eu não vou falar corrente elétrica, eu vou falar
fluxo de cargas. Por que quando eu falo corrente elétrica, a gente remete àquela ideia de que a corrente elétrica ela é constante, né? Porque está lidando com o circuito. Então, assim, vai haver o fluxo de cargas, tá? Até o equilíbrio. Bom, nesse momento, tá? Vou dizer que passa a corrente elétrica aqui I1, I2 e 3 no início, tá? No início a diferença de potencial é de 100 volts, tá? Como está tudo em paralelo, é 100 volts aqui, 100 volts aqui, 100 volts ali. Beleza. Veja, em qualquer momento, qualquer que seja o momento, essa diferença de potencial sobre os capacitores, ela é constante. Se mantém a diferença de potencial tanto entre os resistores quanto entre o capacitor, tá? Porque eles estão todos eles em paralelo. Então, eu posso escrever que 10 vezes I2, ó, resistência vezes, em um determinado momento, tá? Em um momento qualquer, a corrente elétrica vai ter um valor I3, I2 e 1, em um momento qualquer. 10 vezes I2, você pode até assumir que é do início. É igual a, aliás, 10 e 3, desculpa, é igual a 5 e 2, que é igual a 1 vezes I1. Beleza? Lembra aí a definição de corrente elétrica? Corrente elétrica é a quantidade de carga, né, que passa por um trecho, por intervalo de tempo. Então, para o mesmo intervalo de tempo, as cargas atravessam igualmente os três resistores, tá? Vamos considerar o intervalo de tempo ΔT qualquer. Ou seja, vou multiplicar tudo isso aqui por ΔT. Então a gente vai ter 10 e 3 ΔT, 5 e 2 ΔT igual a 1 e 1 ΔT. O produto corrente por intervalo de tempo vai dar o que? A carga. Vai dar o que? A carga. Então, aqui vai ser 10 vezes Q3, 5Q2 e 1Q1. O que seria Q3, Q2 e Q1? A quantidade de carga que passa em cada resistor, tá certo? É a quantidade de carga que vai passar em cada resistor. Cada resistor tem uma resistência, né, diferente, então cada um em um intervalo de tempo, em cada resistor vai passar uma determinada quantidade de carga até o equilíbrio. Que quantidade de carga é essa? 1.300 microcoulombs. Então, esses 1.300 microcoulombs que a gente achou lá no início, ele vai vir por aqui e vai se distribuir, tá certo? Então, por isso, ao invés de até escrever I3, vou escrever Q3, Q2 e Q1. Esses 1.300 vão se dividir, beleza? Então, uma parcela passa por aqui, outra parcela no resistor de 5 e outra parcela no resistor de 1. Beleza? Bom, acontece que, pela conservação das cargas, Q1 mais Q2 mais Q3 é igual a Q total. É igual a Q total. Pela relação, a gente pode ver que Q1 é Q1 mesmo, Q2 é Q1 sobre 5 e Q3 é Q1 sobre 10.
Isso é igual a o Qzão. Multiplicando tudo por 10, temos 10Q1 2Q1 mais Q1 igual a 10Q. Ou seja, 13Q1 é igual a 10Q. Beleza? Eita, Q1 é minúsculo. Só pra... Então, a quantidade de carga que passa pelo... a quantidade de carga que passa pelo resistor de 1 ohm é 10 vezes Q sobre 13. Como Q é 1300, né, isso aqui vai dar um valor legal. Já vamos usar aqui, tá? Para não ter muito problema. Então, ó, 10 vezes 1300 microcoulombs sobre 13. Bom, 1300 sobre 13 dá 100. Dá 100. 10 vezes 100 dá 1000. Então, 1000 microcoulombs. Então, a quantidade de carga que passa pelo resistor 1 é 1000. Isso aqui é 10 a terceira 10 elevado a menos 3, a menos 6. 10 elevado a 3, né? 10 elevado a menos 6, que dá 1 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs, né? Ou 1 milicoulomb. Pronto. Essa é a carga que passa pelo resistor de 1 ohm. Certo. Até o equilíbrio. Então, assim, no início, a diferença de potencial é de 100 volts. No final é 0. Tá? E ao longo desse tempo de equilíbrio, é atravessado 10 elevado a menos 3 coulombs. Se eu fosse fazer um gráfico, como é que seria? Vamos fazer um gráfico. Diferença de potencial vamos fazer um gráfico da diferença de potencial V eu disse que a diferença de potencial aqui é constante no sentido de que para todos os componentes é sempre igual. Vai se alterar, mas é sempre igual, tá? É nesse sentido que eu quis dizer que é constante. Não é que o valor não muda, é que ele é sempre igual para todos, né? Nesse sentido, não é que ele sempre vai ser um valor fixo, é que começa em 100, é 100, é 100 para todos, porque todos eles estão em paralelo. Em algum momento vai ser 50, então vai ser 50 volts para todos, 30 para todos, 20 para todos, 0 para todos. É nesse sentido que eu quis dizer que é constante, mas esse valor ele se altera. Então, essa diferença de potencial varia com a carga que atravessa. Tipo, à medida que a carga vai atravessando, a diferença de potencial vai diminuindo, tá? Até o momento que, quando passar toda a carga, a diferença de potencial é 0. E isso varia linearmente. Então é o seguinte, o potencial começa em 100, tá? Com a carga em 0. Então veja, quando não passou nenhuma carga, esse é o momento que, tipo, eu ainda não fechei a chave. Então a diferença de potencial é de 100, aí não passou nenhuma carga. Aí eu vou fechar e a diferença de potencial diminui linearmente à medida que a carga atravessa.
Bom, então a diferença de potencial chega a zero quando a carga for igual a Q1. E quem é Q1? O que a gente acabou de descobrir. 10 elevado a menos 3 coulombs. Tá? Então, questão, ó, excelente. Ainda falta mais falta um detalhe aqui. Ainda falta calcular, ele pede a energia dissipada pelo resistor, tá? Mas já estamos terminando. Já que eu tenho o gráfico, essa área aqui, olha só, essa área, a área desse gráfico, ela é igual numericamente, tá? A energia, beleza? Então, se eu calcular a área desse gráfico, eu estou calculando a energia. Então, a energia aqui vai ser o que? Base vezes altura, no caso, base vezes altura, 100 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 2. Ou seja, a energia dissipada nesse resistor é de 50 milijoule. Resposta letra D. Sensacional essa questão aqui, muito boa mesmo.